O que o Vygotsky... Eu vou botar os trechinhos do Vygotsky, né? E eu quero fazer uma certa crítica. Na verdade, estou arriscando, né? Por que ele pode fazer a crítica? Ele traz outro autor, que é o Voloshinov. Então eu entro com as ideias do Voloshinov, para criticar um pouco, né? Não é para criticar, é para mostrar uma outra visão, né? Concordar com algumas e botar alguns reparos em outras. Então ele vai dizer: nossa investigação mostra que a escrita, um dos traços essenciais do seu desenvolvimento, não repete minimamente a história da fala, que a semelhança entre ambos os processos é mais de aparência que de essência. Belíssimo, não é? Está aí. Está em consonância com o que o Olson estava dizendo também. A escrita tampouco é uma simples tradução da linguagem falada para signos escritos. E a apreensão da linguagem escrita não é uma simples apreensão da técnica da escrita. Ele está criticando aqui o modo tradicional de se ensinar às crianças. Nesse sentido, deveríamos esperar que, com o domínio do mecanismo da escrita, a linguagem escrita viesse a ser tão rica e desenvolvida quanto a linguagem falada e que se assemelhasse a ela como uma tradução ao original. Mas nem isso se verifica na evolução da escrita. A escrita é uma função específica da linguagem, que difere da fala não menos como a linguagem interior difere da linguagem exterior, pela estrutura e pelo modo de funcionamento. Como mostra a nossa investigação, a linguagem escrita requer, para seu transcurso, pelo menos um desenvolvimento mínimo de um alto grau de abstração. Trata-se de uma linguagem sem o seu aspecto musical, entonacional, expressivo, em suma, sonoro. É uma linguagem de pensamento, de representação, mas uma linguagem desprovida do traço mais substancial da fala, que é o som material. E mais um pouquinho, ele vai dizer, não é? A situação da escrita é uma situação em que a pessoa a quem ela se dirige ou está ausente ou não se acha em contato. Ele está falando aqui do ato de escrever. E ele não toca no ato de ler. Trata-se então de uma linguagem monóloga. Ele é muito claro nisso. De uma conversação com uma folha de papel em branco, com um interlocutor imaginário, ou que se imagina, enquanto toda a situação de linguagem oral é uma situação de conversação, portanto de diálogo. A situação da linguagem escrita é uma situação que exige da criança uma dupla abstração, como eu disse, não é? A do aspecto sonoro e a do interlocutor. Mas nossa investigação, diz ele, mostra que aí se encontra a segunda das principais dificuldades em que tropeça o aluno ao assimilar a linguagem escrita. Evidentemente, a linguagem sem som real, que a criança imagina e pensa, que exige uma simbolização dos símbolos sonoros, quer dizer, uma simbolização de segunda ordem, deverá ser tão mais difícil em relação à linguagem oral, como é para a criança a álgebra em relação à aritmética. E aqui a crítica, né, eu já fiz, mas vou retomar. A escrita não é uma linguagem monólogo na concepção de Voloshinov. Vou repetir, não é? Quem escreve não tem de abstrair o interlocutor. Esse é o equívoco que o ensino comete. Não tem de abstrair o aspecto sonoro. Tem de pensar a escrita como é, mesmo, como ele diz aqui, específica, como é uma linguagem escrita, em vez de adotar a linearidade natural da linguagem oral para a linguagem escrita. Não é uma simbolização dos símbolos sonoros, mas uma linguagem que faz a criança conhecer melhor a linguagem oral, porque leva para ela os conceitos compreendidos na escrita. E o conceito de fonema, como eu disse antes, né, é dado talvez pelo conceito de grafema, e não o inverso. Pode ser que seja uma heresia isso, não é? Mas parece que é. É porque eu tenho um grafema que é escrita que eu procuro, não é, o seu correspondente lá. E assim acontece também o conceito de gênero, porque os gêneros orais são orientados pelo escrito. Mais um trechinho de Vygotsky aqui, né? Com efeito, diferentemente do monólogo, especialmente o escrito, diz ele, a comunicação dialogada prevê a possibilidade de expressão imediata e não premeditada.
O diálogo é uma linguagem composta de réplicas, com uma cadeia de reações. E a linguagem escrita, como temos visto, está relacionada com o princípio da consciência e da intencionalidade. Certamente, a escrita requer uma intenção para escrever, mas o diálogo também. E a escrita é uma forma de diálogo, se nós tomarmos o ponto de vista de Voloshinov. Não deixa de ser também, não é? Todo um trabalho com intenção. No monólogo diz ele: as relações verbais se convertem em determinantes, em fontes de sensações, se fazem presentes na consciência por elas mesmas. E está muito claro, diz ele, que a linguagem escrita é o reverso da linguagem oral. Então, se ele fala que é o reverso, nós temos que aprofundar ao máximo isso, não é? E ao invés de ainda, eu percebo que ele diz isso, mas em alguns momentos ele toma ainda a linguagem oral como uma referência. Nem os interlocutores compartilham a situação de antemão, nem a possibilidade alguma de recorrer à entonação expressiva, à mímica e ao gesto. Mas nós temos outras coisas. Se a entonação expressiva, a mímica e o gesto são da linguagem oral, na linguagem escrita nós usamos outros instrumentos para poder criar a situação. A situação extraverbal, de que fala Voloshinov, é muito presente no diálogo oral. Quando nós falamos, eu estou falando aqui, mexendo a mão, né, à esquerda, assim, meio que como o Temer, não é? Fazendo gestos assim, à esquerda, né? Mas eu vou, né, fora Temer, né? Fora Temer, né? Eu estou fazendo gestos, usando expressões, né, com os olhares, e vocês leem vocês não ouvem só o que eu estou dizendo, mas vocês leem a minha face, né, o meu titubeio, e falam o que é que ele vai falar agora, parece que ele não sabe para onde é que ele vai, né, qual é o encaminhamento que ele vai dar. Vocês estão lendo a minha face. Nós estamos vivendo a mesma situação. Mas na escrita, nós também fazemos isso. Nós nunca escrevemos para o outro se não houver uma situação extraverbal criando essa situação e envolvendo esse diálogo. Nós escrevemos sempre pensando no outro e antecipando o que o outro pensa, o que o outro leu, quem são esses outros que vão me ler. Eu trago para a minha criação o que eu não tenho na escrita, no oral, né, mas que eu posso alimentar a escrita e criar as situações para que o outro me possa compreender. Eu penso no diálogo com o outro, mesmo pela escrita. Diz o Vygotsky: a linguagem escrita ajuda que a linguagem se desenvolva em uma forma de atividade complexa, e aí o uso de rascunhos. Eu já disse um pouco sobre isso, não vou voltar, mas a respeito do rascunho mental. Eu acho que eu já expliquei melhor, porque ele vai dizer sempre que nós fazemos um rascunho, tanto para falar, quanto para escrever. Nós antecipamos, né, essa saída para fora, essa saída para o exterior, essa objetivação sempre antecipada por um diálogo interior. E eu quero dizer que esse diálogo interior, essa linguagem interior, se dá tanto no momento do ato de escrever, quanto do ato de ler. E que essa linguagem interior se modifica sempre. Ela passa a não ter mais relação com a linguagem oral, mas ela dialoga com o sistema de escrita. Uma concepção correta da linguagem interior, diz ele, deve partir da tese segundo a qual a linguagem interior é uma formação particular por sua própria natureza psicológica, uma modalidade específica de linguagem dotada de particularidades absolutamente específicas e situada em uma relação complexa com as outras modalidades de linguagem. Então eu coloco aqui a escrita. A linguagem interior, diz ele, é uma linguagem para si, e a linguagem exterior é uma linguagem para os outros. Eu só estou dando destaque para a linguagem interior aqui do Vygotsky, porque eu também dei destaque para essa linguagem interior na formação humana, mas que ela se modifica e ela constitui o pensamento orientada pela estrutura da escrita.
Avançando um pouco mais, não é? Não vou entrar mais em detalhes sobre linguagem interior, não é? Vou destacar isto aqui, não é? Que pode-se raciocinar assim: se a escrita requer arbitrariedade, abstração e outras funções ainda não amadurecidas no aluno, é necessário adiar a aprendizagem dessa escrita até o momento em que essas funções estejam amadurecidas. Ele não está afirmando isso. Ele está colocando o pensamento de outras teorias. Vou repetir. Pode-se raciocinar assim: se a escrita requer arbitrariedade, é necessário adiar então a aprendizagem. Ele fala, não. A experiência mundial, aí ele chuta também, não é? Experiência mundial, quais pesquisas, não é? Demonstrou que a aprendizagem da escrita é uma das matérias mais importantes da aprendizagem escolar. Em pleno início da escola, que ela desencadeia para a vida o desenvolvimento de todas as funções que ainda não amadureceram na criança. Aqui, ele aposta todas as fichas na linguagem escrita como uma linguagem que transforma o modo de pensar e que humaniza o homem. E não tem que ser adiada. Não dá ainda, não pode ainda. Nós nunca sabemos quando a criança quer aprender e quando esses atos, eu não estou dizendo objeto, esses atos de escrita e atos de ler que os seres humanos cometem, quando eles serão de interesse da criança? Quando é que as crianças vão se interessar e perguntar: o que o meu pai está fazendo? O que a minha mãe está fazendo com isso daí? Não com objeto, não com a escrita, mas o que ele está fazendo com esse troço aí, com esse negócio aí. Nós nunca podemos delimitar em que momento as crianças vão se perguntar sobre esses atos, que vão querer conhecer, fazer um pouco, né, como o Copérnico, né? E nessa mesma linha, diz ele, a criança começa a aprender a escrever quando ainda não possui todas as funções que lhe assegurem a linguagem escrita. É precisamente por isso que a aprendizagem escrita desencadeia e conduz o desenvolvimento dessas funções. A linguagem escrita obedece aqui ao princípio básico do Vygotsky, que a educação promove o desenvolvimento. E não esperar o desenvolvimento para oferecer educação. Então, ensinar a linguagem escrita desencadeia o desenvolvimento das funções, e das funções que ele chama de funções especificamente humanas, as chamadas funções psíquicas superiores. A escrita, a linguagem escrita, mas eu diria o uso profundo da linguagem escrita. Quando eu falo profundo, é o uso das suas funções plenas, e não a língua sendo vista como objeto, um objeto para compreender como ela funciona. É o seu uso é que nos transforma. Aí está a importância, né, de tudo isso. Por sua estrutura, a linguagem não é um simples reflexo especular da estrutura do pensamento, mas não, porque isso não pode esperar que o pensamento seja uma veste pronta. A linguagem não serve como expressão. Aqui ele não está falando sobre linguagem escrita, mas nós podemos pensar na linguagem escrita. Ao transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. O pensamento não se expressa, mas se realiza na palavra. Eu diria, na palavra escrita. Não é? Porque a palavra oral, quando eu falo palavra, não quer dizer a palavra em si, mas o enunciado oral. O enunciado oral tem as suas funções específicas na formação humana. E o enunciado escrito tem as suas funções específicas para essa formação também. E que não são as mesmas, porque são sistemas diferentes. Não só com a materialidade diferente, o sonoro e o escrito, mas com a estrutura.
não é? Com o modo de operar. Se o homem inventou a escrita e continua reinventando essa escrita, ele não faz isso apenas para se comunicar. Ele faz isso para se transformar, para evoluir. Eu mostro aqui o Vygotsky, o Voloshinov e o Olson. E eu queria fechar com uma conclusão, e esta que eu vou ler. A conclusão retoma sempre o que foi dito, por isso parece repetitivo, né? Mas talvez tenha alguma coisa que não tenha dito, e vocês vão escolher, eu não disse isso, né? Isso aqui está repetido. Não é a linguagem escrita como objeto cultural fora do homem que pode ser considerado como objeto em si. Eu comecei com isso e termino com isso. O objeto que uma geração pode eleger para ser ensinado a outra são os atos culturais humanos que usam a linguagem para compreender o mundo, para compreender as relações humanas e, sobretudo, para desenvolver a sua consciência, para desenvolver o seu espírito. São os atos de ler e de escrever, os reais objetos de ensino ou de educação, né, João? Atos plurais, múltiplos, porque nessa condição há homens e linguagem escrita juntos. E agora me permito cometer uma heresia em relação ao pensamento de Vygotsky e aos estudos acadêmicos de modo geral. Porque eu estou pensando sempre na relação ontogenética do homem e na relação filogenética da espécie, não é? O homem não evolui sozinho. Quando cada um de nós evolui, isso reverbera na própria evolução da espécie, da humanidade. Nós não temos quase consciência da nossa importância, da importância de cada geração para o desenvolvimento da consciência humana. E se nós tomarmos a escrita como essa ferramenta, né, eu diria, se nós tomarmos a teoria de darwiniana, da evolução das espécies, de um ponto de vista filogenético, não apenas do ponto de vista da matéria física tangível, isto é, ele mostra a evolução, né, dos corpos, mas também se nós tomarmos isso em relação aos bens culturais, que tudo evolui, tudo, que não há nada que não evolua no mundo. Pode-se compreender que a espécie humana se humaniza num processo evolutivo ininterrupto, e que a linguagem escrita, como um bem cultural, eu diria principalmente essa escrita tipográfica que nós inventamos, desde Gutenberg, né? E agora com essa escrita digital, que revolucionou a sociedade e revoluciona o nosso modo de pensar, a ponto de alguns falarem, não, eu não quero mais, né, eu vou ficar aqui na minha escrita e não quero mexer com a escrita digital, com o mundo digital. Isso, a linguagem escrita, então, tipográfica e digital, tem dado uma propulsão maior a essa evolução. E se considerarmos ainda, pelo princípio evolutivo de Darwin, que o espírito humano, composto de material não tangível, evolui, e aqui vem a heresia, por meio de reencarnações sucessivas, seguindo os princípios darwinianos de evolução da espécie, a linguagem escrita promove a cada reencarnação, em cada um de nós, a evolução das funções psíquicas superiores, as funções humanizadoras, porque a evolução da espécie vem se dando ao longo da história, ora de modo lento, ora de modo rápido, não é? Mas de uma forma inexorável. Então, o destino do homem é tornar-se cada vez mais humano, e a linguagem escrita tem nesse processo um papel vital a exercer. Por isso, todas as crianças que nascem têm o direito de usar profundamente esse bem cultural para a evolução de si mesmo e dos outros de sua geração e das gerações futuras. E, por fim,
Não acabei. Eu tenho que controlar o horário. Não acabei. Não acabei porque eu fiz uma brincadeira aqui, né? Pela atenção rosas. Eu falei, bom, que diabo é isso, né? Isso aqui é uma característica da linguagem interior. Porque se fosse linguagem escrita, monológica, eu diria assim, muito obrigado a vocês pela sua atenção e em retribuição eu ofereço rosas. Mas eu não escrevi. Isso aqui não é uma linguagem escrita. É escrita porque é gráfico, mas não tem a estrutura da escrita. Ela tem a estrutura, segundo o Vygotsky, da linguagem interior, predicativa. Eu só coloquei predicado. Agradeço o quê? A atenção. Eu ofereço o quê? Rosas. Não coloquei sujeito, não coloquei mais nada. Não é? Então, é uma brincadeira apenas para dizer, né, que até aqui eu usei a linguagem interior, o discurso interior, para mostrar que não é a aparência que indica o que uma coisa é, mas a essência. Né, das coisas. É isso, agora pode.